você se sentiria se tivesse que executar ou fazer um trabalho tão complexo, complicado, difícil, grande, trabalhoso, e tivesse a certeza, porque já existem até relatórios, de que ninguém pode realizar 100% perfeitamente este trabalho. A prova disso é que para cada fase que não pode ser realizada, existe uma multa que devemos pagar. E de repente, você recebe a notícia que existe uma pessoa que realizou a obra ou o trabalho de forma perfeita e completa e que está entregando uma procuração para as pessoas que o buscarem, para que, sem ter que trabalhar, recebam a recompensa ou salário que foi prometido. Como se sentiria você com esta notícia, com esta boa notícia? Esta é a obra da redenção ou a remissão que Jesus realizou para as nossas almas, quando ele também foi para a cruz. Na cruz, através do sacrifício de Jesus, nós encontramos este favor. Agora, o fato de que ele tenha redimido a minha alma e pago este preço também para que eu pudesse ser encontrada digna de receber esta promessa, este salário que foi prometido, esta bênção que foi prometida e que realmente eu recebo, não significa que a partir daí eu já não tenha que fazer nada. É necessário que eu entenda que existe sim uma decisão a ser tomada no momento em que eu recebo a bênção da obra da redenção sobre a minha vida. Eu entendo que eu já não precisarei realizar obras para poder aceder ou poder receber o benefício desta bênção, desta promessa que Deus entregou para aquele que recebe a Jesus como seu Salvador e que recebe esta obra da redenção. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 6, nos diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Deus nos está dizendo que não somente nos entrega esta procuração como uma analogia da obra que ele fez por nós, para que eu pudesse, diante de Deus, ser encontrada redimida e já não dever nada, por mais que eu não consiga realizar a obra de forma perfeita, eu tenho o mérito de receber o pagamento deste trabalho como se fosse perfeito por causa da obra de Jesus. Porém, ele não para por aí. Ele nos entrega um mentor, um acompanhante, uma ajuda que vai estar todos os dias junto conosco e que nos dará a condição de podermos executar o trabalho que vamos fazer de forma que seja como Ele quer que façamos. Então nós realizaremos, serviremos esta obra que faremos agora será em novidade de espírito e não pela caducidade da lei, porque a lei, ela caduca, ela termina, mas esta novidade do espírito, esta fé que eu vivo hoje, ela não caduca, ela vai me acompanhar até o dia de cumprir a esperança do novo, da ressurreição e de estar novamente no reino de Deus com Ele. Então, esta é a decisão que eu necessito tomar no momento em que eu recebo a obra da redenção de Cristo sobre a minha vida, que Ele
paga também a minha dívida e que faz com que eu seja encontrada digna de receber as bênçãos da promessa que Deus entregou para aqueles que o servem e o recebem como seu Salvador. E esta decisão que eu necessito tomar. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 16, está aí qual é a decisão que eu devo tomar. E ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então aqui é a decisão que eu devo tomar. A partir daí, eu necessito tomar a decisão de que eu vou obedecer a este Espírito quando ele me diga o que eu fazer, mesmo que exista outra voz. Meu desejo, a minha carne, o pecado que habita e está em nós, ele vai querer que eu me submeta e obedeça a ele. Mas eu decido e eu preciso, cada instante, tomar esta decisão de obedecer somente ao Espírito Santo. Este será o meu único trabalho, obediência ao Espírito. E aí em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, ele nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E isto é algo que, por mais que eu não esteja cumprindo todos os preceitos que a lei determina, e isto está estabelecido e mostra a linha do tempo, de tudo que já foi relatado na palavra, de que não existe aquele que pode cumprir todos os preceitos. Quando não havia o sacrifício de Jesus na cruz para poder pagar por isto, era necessário que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano ao lugar santíssimo e fizesse a expiação dos pecados, para que pudessem ser encontrados dignos de permanecer vivos e Deus não exterminasse a nação por causa dos pecados. Com o sacrifício de Cristo, a gente também tem acesso a esta obra de que Ele pague a nossa dívida. E ao pagar a nossa dívida e redimir nós dos nossos pecados, da dívida que existia por causa dos nossos pecados, então Ele nos põe agora nesta condição de que já não estamos em condenação. Estamos livres, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. E isto é o que eu necessito, tomar esta decisão de que eu decido obedecer ao Espírito. Então a pergunta: Jesus, por ter redimido a minha culpa, pagado as multas por todas as infrações que eu cometi ao tentar fazer este trabalho na minha força e na obra da lei, me deu agora a condição de que eu já não preciso fazer nada? Não. É uma decisão que eu tomo cada instante de decidir ser servo, escravo do Espírito Santo e do que Deus quer que eu faça nesta novidade de espírito, para que eu possa
viver esta abundância, viver estas promessas cumprindo-se na minha vida, que há um que não existe, Deus vai trazer à existência para que eu possa receber a bênção que eu necessito, porém eu necessito decidir que sou escrava do Espírito Santo que eu obedeço. Eu serei serva dele, portanto, estarei disposta, estarei pronta para poder cumprir com o trabalho que ele quer que eu faça. E isso dará testemunho de que sou uma trabalhadora de Deus nesta terra, que eu sou uma serva do Senhor nesta terra, que eu decido ser escrava e estar submissa ao Espírito de Deus que está em mim agora e que vive em mim, para que eu possa realizar o trabalho como uma serva, como uma escrava de Deus, por decisão minha. Esta decisão é a que eu preciso manter a cada dia, de que eu submeto a minha vida e obedeço ao que o Espírito Santo de Deus vai me mentorar e vai me instruir para que eu possa ter acesso a todas as promessas e as bênçãos prometidas para os que estão redimidos em Cristo. Que este seja o tempo em que você decida deixar de obedecer à sua carne e ao pecado que habita em você, para render e se submeter e obedecer ao Espírito Santo de Deus que você recebeu no momento da sua conversão. E se você ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, receba Ele como seu Senhor e Salvador. E aí também decida tomar esta postura de obediência e submissão àquele que levará você à vitória a cada dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.